Apenas um chá antes de dormir para fazer você desmaiar de sono. Você luta para pegar no sono todas as noites? Acorda cansado, acorda cansada, como se nem tivesse dormido? Tem uma mente agitada? Tem insônia? Não consegue parar de pensar em muitas coisas quando você deita a cabeça no travesseiro? Então esse chá é para você. Nesse rápido vídeo, eu vou te ensinar um chá natural e funcional que vai acalmar o seu sistema nervoso, estimular a produção de melatonina e te fazer, praticamente literalmente, desmaiar de sono de forma natural. Pois é, você que tem problemas para dormir, esse vídeo é muito importante e vai trazer informações valiosas para você cuidar bem desse pilar tão importante da sua saúde, que é a qualidade do seu sono. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, doutor João, sou médico. E se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Já vai me contando no chat e nos comentários se você tem algum problema para dormir e também me fala de que parte do mundo você me assiste. Eu, graças a Deus, e também graças ao meu estilo de vida, às escolhas que eu faço no dia a dia, dificilmente eu tenho problemas para dormir. É claro que em alguns momentos nós estamos mais ansiosos, estamos mais estressados, tem algo que preocupa e isso, claro, que vai prejudicar na hora do sono. Mas isso, se isso acontece 1, 2, 3 dias, não é um grande prejuízo. Agora, se você tem dificuldade para dormir constantemente, aí que mora o problema, porque várias doenças terão o seu risco aumentado se você não dormir bem. Dormir bem é fundamental para ter saúde e para ter uma vida saudável. Tenta adivinhar onde que eu estou aqui. Não estou no Brasil. Eu estava em Londres, depois eu fui para Basel e agora eu estou em outra cidade da Suíça, muito famosa, muito conhecida, da parte francesa da Suíça. Tenta adivinhar aí no chat e tenta adivinhar nos comentários onde eu estou. Esse chá que eu vou passar para vocês, que é feito com ingredientes simples, com ingredientes que provavelmente você já conhece, que provavelmente você até já tem na sua casa, ele atua em dois mecanismos essenciais para a qualidade do seu sono. Primeiro mecanismo, a regulação hormonal. Por quê? Ele ajuda ele tem uma certa quantidade de triptofano. Esse triptofano, ele pode ser convertido em serotonina e essa serotonina pode ser convertida em melatonina, que é o famoso hormônio do sono. Esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo é por meio da modulação do sistema nervoso parasimpático. Esse chá, os ingredientes contidos nele, são capazes de reduzir os seus níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e, consequentemente, reduzir a sua tensão e a sua ansiedade. Então, papel e caneta e anota. O primeiro ingrediente desse chá, além desse chá, eu também vou te dar dicas muito importantes, naturais, de como melhorar a qualidade do seu sono e que você pode começar a implementar hoje mesmo para, quem sabe, de uma vez por todas, resolver o seu problema para dormir. Primeiro ingrediente, pessoal, é uma planta, né, uma flor, que tem entre o seu principal componente ativo uma substância chamada apigenina. E essa apigenina se liga aos receptores benzodiazepínicos no cérebro, os mesmos receptores que são ativados por remédios ansiolíticos tarja preta, como o diazepam, o clonazepam, que é o Rivotril, o alprazolam. Então, essa flor, ela promove sedação, reduz a excitação neuronal e facilita a indução do sono. Sem falar que ela também contribui para reduzir a frequência cardíaca, reduzir leves inflamações sistêmicas que possam afetar o sono. Sabe de que eu estou falando? Que flor é essa? Quem conhece essa flor que eu acabei de falar aqui? Muito comum. Que o pessoal diz para tomar um chá dessa flor quando está nervoso, quando está com problema para dormir. Muito famosa, que é a camomila. Então, esse é o primeiro ingrediente
do nosso chá. Lembrando que a camomila ela tem diversos outros benefícios. Ela, inclusive, pode ajudar a controlar melhor a glicemia, sendo útil para quem tem diabetes. Segundo ingrediente, o principal composto ativo é o anetol. O anetol ele tem efeito levemente antiespasmódico, então pode ser usado para quem está com cólicas, por exemplo, mas também tem efeito ansiolítico, porque atua nos receptores GABAérgicos. E quando há essa atuação nos receptores GABAérgicos, há também uma redução da transmissão nervosa excessiva, que é um dos fatores envolvidos num quadro de ansiedade, numa síndrome do pensamento acelerado, como o pessoal costuma dizer. Então, o anetol, ele alivia a tensão muscular, reduz a ansiedade, melhora a digestão, o que também é um fator importante para um sono bom e profundo. Em algum momento, é possível que ao longo da sua vida você tenha tido dificuldades para dormir após uma refeição mais farta, uma refeição mais pesada. Por quê? Se você se alimenta muito próximo da hora de dormir, isso vai prejudicar, isso vai gerar uma necessidade de digestão. E essa necessidade de digestão pode acabar prejudicando o seu sono. Então, nosso segundo ingrediente é a erva doce. Então, olha, falamos da camomila, falamos da erva doce, e o terceiro ingrediente, que nós falamos aqui anteriormente, acho que 2 semanas atrás, que são uma semente rica em triptofano. Como eu falei, o triptofano é um aminoácido essencial que serve como precursor da serotonina, que por sua vez é convertida em melatonina, o hormônio do sono. Mais do que isso, essa semente, e já vai tentando adivinhar aí que semente é essa, ela reduz a inflamação, é rica em ômega 3, modula a função neuronal e melhora a comunicação entre os neurônios. Também é rica em magnésio, que reduz a liberação de cortisol e melhora a qualidade do sono profundo. Por isso que uma das grandes funções, um dos grandes benefícios do magnésio é justamente ajudar na qualidade do sono e, por cima, ainda por cima, essa semente também tem fibras, que promovem uma digestão mais lenta, o que vai possivelmente evitar um pico de insulina à noite, algo que pode também causar despertares noturnos. A Solange Marquardt aqui tá bem do chute, hein? Primeiro que ela acertou onde eu tô, em Genebra. E segundo, que ela também acertou a semente, que é a semente de chia. Então, os 3 ingredientes para o nosso chá são camomila, erva doce e chia. Receita de como preparar: 1 colher de chá de camomila seca, 1 colher de chá de erva doce, 1 colher de chá de sementes de chia, 200 ml de água filtrada. Você pode colocar um pouco de mel também, ou limão, se você quiser. Para fazer é muito simples, você vai aquecer a água até iniciar a fervura, vai desligar o fogo, adicionar a camomila e a erva doce, adicionar a chia e deixar em infusão por 5 a 10 minutos. Você também pode primeiro deixar em infusão a erva doce com a camomila e depois adicionar a chia. É importante que você deixe a chia um tempo de molho antes de consumir, ok? Pessoal, essa é a receita. Agora, outras dicas para você ter um sono de qualidade que estão relacionadas diretamente com as suas escolhas e os seus comportamentos, ok? Todas essas dicas eu falo no meu livro, O Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos, e para você ver a importância do sono de qualidade para uma vida saudável, tem um capítulo inteiro dedicado ao sono, onde eu te mostro comportamentos, onde eu te mostro dicas valiosas, um manual de instrução para você melhorar naturalmente a qualidade do seu sono. Se você quiser adquirir o livro, é muito simples. O link está na descrição do livro e também nos comentários fixados. Lembrando que temos versão física, R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro, e também a versão digital por apenas R$ 39,90. E as duas versões contam com a garantia incondicional de satisfação. Caso você não compre, caso você leia e não goste, eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? Eu só faço isso porque eu sei que você vai ler,
sei que você vai colocar em prática, sei que você vai gostar do livro e que as informações contidas nele vão ajudar muito a prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade. Então, dicas extras para melhorar o seu sono. Primeiro, evite cafeína após as 4 horas da tarde. Cafeína é um estimulante. O que tem cafeína? Café, Coca-Cola, Guaraná, o chá verde, o chá mate, o chá preto. Então, tudo aquilo que tem cafeína você deve evitar após as 4 horas da tarde. Segundo ponto, o seu ambiente de sono é muito importante. Então, se você dorme num local que é barulhento, que é muito claro, que é calorento, um lugar que é desconfortável, você não vai conseguir dormir bem. Então, você deve prezar por um ambiente propício para o sono. Terceiro ponto, pratique respiração profunda por 5 minutos antes de tomar o chá ou depois do chá. Então, um exercício de meditação antes de dormir, ele pode ajudar a desacelerar, a esvaziar a sua cabeça daqueles pensamentos. Use uma rotina fixa. Então, por exemplo, beba o chá todos os dias no mesmo horário. O fato de ser uma bebida quente, uma bebida morna, também vai ajudar a te dar mais sono. Outro ponto, cuidado com o consumo de água próximo da hora de dormir. Por quê? Se você bebe muita água próximo da hora de dormir, o que vai acontecer durante a madrugada? Você pode acordar várias vezes à noite para urinar. E, obviamente, se você acorda uma vez, tudo bem, não vai atrapalhar, mas se você acorda 3, 4, 5 vezes, isso com certeza vai atrapalhar muito e pode prejudicar o seu sono. Mais uma dica: cuidado com o celular. Qualquer tipo de tela pode prejudicar, atrapalhar a sua produção de serotonina. Então, não fique vendo TV, não fique mexendo muito no celular, não faça atividade física muito próximo da hora de dormir, não tenha refeições pesadas próximo da hora de dormir, não fique trabalhando até tarde, se possível, use o seu quarto apenas para dormir ou para ter relações, não use seu quarto para estudar, não use seu quarto para trabalhar, se possível, porque isso também pode prejudicar a sua qualidade do sono. Avisos em relação a contraindicações do chá. Primeiro, gestantes ou mulheres que estejam amamentando, por favor, consultem um médico antes de consumir, tá bom? Quem faz uso de anticoagulantes ou medicamentos controlados, como os benzodiazepínicos, também devem consultar o seu médico, ok? E não exceda a quantidade recomendada para evitar efeitos noturnos indesejados. Então toma uma xícara e já tá bom. Não vai ficar se enchendo de chá também, porque senão o que vai acontecer? Vai no dia seguinte acordar com muito sono, vai precisar acordar várias vezes durante a noite para urinar, e isso vai acabar te prejudicando. Então esse chá é uma ferramenta poderosa, natural, para quem deseja regular o sono, reduzir a ansiedade e acordar mais disposto. Você pode fazer, encontrar facilmente esses ingredientes e o efeito, ele é cientificamente comprovado, já que temos vários estudos mostrando os benefícios desses ingredientes, ou pelo menos dos ingredientes dos componentes presentes nesses ingredientes para a qualidade do sono. E aí, gostou desse chá? Já usou esse chá? Como está a qualidade do seu sono? Me conta no chat, me conta nos comentários e dê uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou desse conteúdo onde abordamos um remédio natural, um chá natural para melhorar a qualidade do seu sono? Que, quem sabe, pode até tirar, né, reduzir a sua necessidade de medicamentos, obviamente desde que você faça isso acompanhado com o seu médico. Pessoal, de 0 a 10, dá uma nota para esse vídeo, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo. Você caiu de paraquedas aqui hoje? É a primeira vez que você me assiste? Então se inscreve no canal. Aqui embaixo está escrito inscrever-se, aperta na palavra inscrever-se e depois ative o sino das notificações para não perder os nossos conteúdos. Enquanto isso, eu vou ver quem está comigo aqui nesse chat hoje. Aqui na Suíça são 4 horas e 15 minutos.
Eu acho que a diferença para o Brasil é de 5 horas. Vou até confirmar aqui. Acho que no Brasil são 11 da manhã. Correto, pessoal? Me corrijam se eu estiver errado. Vou até ver aqui no meu celular. Realmente, no Brasil são 11h15 da manhã. Então o dia aí está começando. Aqui já estamos chegando ao final da tarde, chovendo aqui em Genebra, mas é uma cidade linda, maravilhosa. A Suíça aí, sem palavras, um país muito legal e muito interessante de se conhecer. Queijos deliciosos, chocolate então nem se fala. Chegando na Páscoa, então quem quiser um chocolate da Suíça aí, me fala que eu vou ver se eu consigo levar para vocês aí do Brasil. Vamos ver quem está com a gente aqui. Um abraço para Boquinha de Rã, Maria Lopes, Cláudio Márcio, Marilane Lipinski, Felipe Alves, meu amigo Felipe Surdo. Abraço para Márcia Maria, Tyson Silva de Manaus, Solange Marquartes, José Nelson Oliveira, Marcelo Lima de Bangu. Abraço para Marilene Dias Martins, Lindiária Silva, Simone Silva, Elaine. Pessoal, quem vai tomar o chá hoje aí? Quem que já tem a camomila em casa? Quem tem a erva doce em casa e vai tomar hoje o nosso chá? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Me conta, quero saber. E depois, daqui a uma semana, você vai tomar o chá todos os dias, volta aqui e me fala se funcionou, se não funcionou, que eu quero saber também como é que foi a sua experiência, tá bom? Abraço para José Nelson Oliveira, do Rio de Janeiro, Reginaldo Santos, Maria Trevisan, Dalva Fialho, Neuza Melhoranza, Tidoca. Abraço para Thelma Andrade Borges de Vilhena. Abraço para Jussara Esquincalha. Quem mais? Aqui, a Solange dizendo aqui, ó, usei muito camomila para cólicas menstruais e até dava para o meu filho. Camomila, erva doce, orégano. E aí, ajudava pelo visto, né, Solange? Realmente, pessoal, ajuda bastante. Muitos remédios naturais são úteis, ok? Então, meu caso, por exemplo, felizmente, dificilmente eu sinto enjoo. Mas, quando eu sinto enjoo, comi alguma coisa que estava meio estranha, acordei meio mareado, o melhor remédio de enjoo para mim é o chá de gengibre. Eu já tomei bromoprida, eu já tomei ondansetron, nada funciona para mim tão bem quanto o chá de gengibre. Para você ter uma ideia. Abraço para Railda Ribeiro Salomão, Luciano Coelho, que também acertou, que eu estou na cidade de Genebra, na Suíça. Isso aí. Abraço para Aliene França. Bom dia, doutor João. O senhor é médico de quê? Endocrinologista, neurologista? Aliene, essa história é interessante. Vou contar para vocês aqui rapidamente. Eu sou médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, que se não for a principal universidade, o principal faculdade de medicina do Brasil, se não for a principal, é a segunda principal atrás da USP. Então, é um vestibular extremamente concorrido. Na minha época, o ensino ainda era um ensino bom, não sei como é que está hoje, não sei se mudou muito, mas era uma faculdade que exigia muito estudo de quem a fazia. E durante boa parte do curso, primeiro eu quis fazer pediatria, depois, já para o final, eu comecei a me interessar pela psiquiatria, iniciei o mestrado de psiquiatria lá na UFRJ também, no IPUB, no Instituto de Psiquiatria, ainda durante a graduação. Só que chegando próximo da hora de me decidir pela residência, eu comecei a ver que o caminho da residência não era o caminho que eu queria. Por quê? O ensino médico ele é extremamente influenciado por grandes indústrias, principalmente alimentícias e farmacêuticas. E esse ensino ele é influenciado na faculdade e, obviamente, e talvez até principalmente, nas residências médicas. E eu nunca concordei com isso. E quando chegou próximo da hora de prestar a prova para a residência, eu vi que aquela formação médica tradicional que eu precisava passar para ter o título de médico, ela não fazia mais sentido para mim, uma vez formado, continuar nesse sistema corrupto e que não tem como prioridade a saúde do paciente, mas sim os lucros das grandes indústrias farmacêuticas e alimentícias. E aí eu decidi que eu não ia fazer a residência, porque fazer a residência seria continuar nesse ciclo vicioso e corrupto de formação médica que forma os profissionais
Não só no Brasil, como no mundo todo, funciona desse jeito. E aí, eu optei por seguir a minha própria carreira e fazer a minha própria formação. Por isso, hoje, eu não tenho um título de especialista, eu não sou neurologista, ou endocrinologista, ou psiquiatra, mas eu sou um médico que tem como área de atuação a chamada medicina do estilo de vida, tá? Que ainda não é uma especialidade no Brasil, é uma especialidade nos Estados Unidos, mas que cada vez mais está ganhando força ao redor do mundo inteiro, porque nós estamos vendo e comprovando a importância dos hábitos, do estilo de vida na prevenção, no tratamento e na reversão de doenças. Então, essa é a resposta para a sua pergunta. Abraço para Cássio Petersen de Barros, Aparecida Saroa, Dulce Dinda, Mari Eulália, José Cascata de Bom Sucesso no Paraná, Simone Alves Macedo da Silva, Ioneide Barros de Aracaju, Maria Euda Ferreira. Quem mais está com a gente aqui? José Nelson Oliveira, já mandei. Abraço para... Quem mais está com a gente aqui? Cadê? Reginaldo falando aqui, refri é um veneno, doutor. Você não sabia? Claro que sei, Reginaldo. Falo isso toda hora. Abraço para Neida Coste, Vânia Bianchi, o José Nelson pedindo chocolate. Abraço para Rosilda Terezinha, Amarildo de Goiânia, Maria Ribeiro, Cecília Nunes Ribeiro, Wanda Cândida, Simone Deutsch, dizendo que faz o chá todas as noites e dorme muito bem. Abraço para Dilma Alves. Obrigado aí, Ioneide, por compartilhar e dar o like. Pessoal, faça como a Ioneide aí. Curte o vídeo, compartilha, manda para quem você ama, se inscreve no canal, ativa as notificações. Abraço para Alci Silva, Zenaide Egoroff de Maringá, Lucilene Rodrigues do Maranhão. Abraço para Severina da Silva, Maria Lima, Terezinha Guralski. Qual o nome do chá para dormir? Não escutei. Camomila, erva doce, chia. A live fica gravada. Quem não pegou alguma coisa é só ver depois quando acabar o ao vivo, tá bom, pessoal? Abraço para Marlene Vieira. Abraço também para Eleida Rodrigues. Camomila não tem cafeína? Eleida, não tem não. Abraço para Roseli Fátima, Leda Regina, Amélia Morou, Plantas Medicinais de Campina Grande. Abraço para Nuci Martins de Oliveira Juviniano, Carlos Alberto, Maria de Lourdes Gonçalves de São Paulo. A Dilma falando aqui, então eu posso estudar medicina e não preciso fazer residência? Seria como estudar direito e não fazer OAB? Não, é diferente, Dilma. Você faz a medicina e você vira médico, tá? O formado, o bacharel em direito que não faz a OAB, ele não recebe o título de advogado. No Brasil, a medicina não tem um exame como a OAB, como a prova da OAB. Então, você, no Brasil, você faz a faculdade de medicina, você termina a faculdade de medicina e você recebe o título de médico. Então, eu acredito que mais da metade dos médicos do Brasil, eles não tenham residência. Quem quiser se especializar, faz a prova da residência ou entra em algum programa de residência que não exige prova e termina a formação na especialidade escolhida e recebe o título de especialista. Cardiologista, endocrinologista, psiquiatra, cirurgião geral, dermatologista, enfim, as várias especialidades que nós temos. O advogado é diferente. O advogado, ele termina a faculdade e ganha o título de bacharel de direito. Para ele ser advogado, ele precisa fazer a prova da OAB. Então, se ele não fizer a prova da OAB, ele não é advogado, ele só é bacharel em direito. Na medicina, como não tem um exame para aprovar ou reprovar um médico, né, um bacharel em medicina, todos que se formam na faculdade de medicina são considerados médicos. Abraço para Janete Filipa. Bom, pessoal, é isso, hein? É isso. Abraço aí para a Maria Júlia de Graça Aranha, a irmã da Lucilene Rodrigues. Pessoal, vou me despedir de vocês. Falei tudo o que eu tinha para falar, mas se você
quiser continuar comigo, eu recomendo que você continue comigo para aprender ainda mais sobre como cuidar da sua saúde de forma natural. Abraço aí para Ana Maria Mogi das Cruzes. Continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre uma semente que ajuda no seu sono, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que ajudam a te proteger contra o câncer. Até daqui a pouco.